Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de dizer para vocês que eu não escrevi esse livro. Esse livro faz parte de eu creio que foi um milagre que aconteceu, porque essa escritora Ruth Salviano procurou Helena, e ela escreveu um livro chamado Heroínas do Amor. E nesse livro, Heroínas do Amor, eu sou uma das heroínas, eu nem sabia. Tudo bem, porque eu não fico assim muito por dentro das coisas. E ela pesquisou muito a minha vida e tudo, e ela queria escrever um livro sobre mim, e ela então procurou Helena Tanuri, que nós andamos juntos, e Helena me convenceu a permitir. Tudo bem, eu permiti. Helena entrou com a parte das devocionais, Ruth Salviano escreveu, e veio numa época que eu creio que era necessário. Esse livro foi lançado para os meus 80 anos, lá na Turquia, foi uma surpresa para mim. Festejei os 80 anos na Turquia, olha que chique. Aí, sabe, eu não sei se vocês, eu vou gastar 5 minutos, porque daqui a amanhã eu vou embora, pastor Jeremias não vai poder brigar. Vocês lembram que quando foi para Deus tirar o povo dele do Egito, arrancar das garras de Faraó para a terra prometida, esse evento foi precedido com matança de inocentes. Mataram-se as crianças para impedir que o homem que ia tirar morresse no meio deles. Então, esse evento foi marcado por matança de inocentes. E esta matança foi ordenada pelo rei, quer dizer, pela autoridade maior. Depois nós vamos ver que quando Deus envia o seu Filho para transportar o povo do império das trevas para o reino de Deus, houve matança de inocentes também ordenada pelo rei Herodes. Eu não sei se vocês percebem que o mundo está interessado em matança de crianças. Não é uma coisa no Brasil, é no mundo todo. As pessoas estão incentivando aborto. Isso é matança de inocentes. Então, me parece que existe um mover que vem do governo, da autoridade, para matar inocentes. Então, esse livro veio no momento em que eu me lembro, quando o meu pai traiu a esposa dele com a minha mãe, lógico. E na hora que a mamãe procurou uma parteira para fazer o aborto, a parteira foi falar com a mulher do meu pai. Foi entregar o negócio. Olha, fulana de tal está grávida do seu marido, me pediu para fazer o aborto. A minha madrasta foi para a minha mãe e disse, não mate essa criança. Minha madrasta era o maior espírito cristão que eu já vi neste mundo. Porque você sabia que ele é casado comigo? Esta criança é filha do meu marido. Ela é irmã dos meus filhos, ela tem a ver comigo. Não mate. Foi a minha madrasta, Deus usou a minha madrasta para impedir que eu nascesse. Para que eu não estivesse impedida de nascer. Então, esse negócio de aborto mexe um pouco comigo, porque eu gosto muito de ter nascido. Eu sou muito feliz de ter nascido. Entende? Então, sabe, às vezes, historinhas, essas coisas pequenas, que a Ruth pegou e botou nesse livro. E coisas assim que se passam lá no projeto do Morro Dona Marta, algumas experiências. Não é uma grande coisa, mas é um livro que foi... Eu não estou fazendo propaganda, só estou explicando o título que ela deu. Resgatada para resgatar. E explicando que não fui eu que escrevi o livro. Tá? Muito obrigada. Agora vamos trabalhar. Eu quero convidar a igreja para
abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Vamos começar a leitura no versículo 15. Onde o apóstolo diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Aqui nós vemos o apóstolo João endereçando essa carta para nós. Ele estava escrevendo, não era para a população de Éfeso, mas era para um povo selecionado em Éfeso. Eram os filhos de Deus, era a igreja que estava ali. E ele aqui, ele diz: não ameis o mundo, porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Ele diz: tudo o que vem do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. E quando ele vai falando muito sobre o mundo, ele diz que esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quando ele fala em mundo, ele não está falando no cosmos. Ele está falando em um sistema que é estabelecido aqui na terra, cujo príncipe é Satanás. Tudo o que vem da mente de Satanás se chama mundo. Eu vou fazer um parêntese para explicar uma coisa. Quando Jesus Cristo, lá em Lucas 12:49, ele abre a boca e diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Ele não é um incendiário, mas ele vai fazer uma coisa com fogo. João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem o varão de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Batizar é imergir. João imergia as pessoas na água. Quando a pessoa saía dali, ela ia andando, a água ia descendo. Mas Jesus vem e nos batiza no fogo. E quando nós saímos daí, nós somos uma tocha apontando para cima. Por que o batismo de Jesus é no fogo? Porque ele nos faz uma tocha apontando para cima. Porque o fogo tem a capacidade de puxar para cima. Você vê um balão, você constrói o balão, na boca do balão põe um aro, naquele aro prende uma bucha, na hora de soltar o balão não vai para canto nenhum. Ele embebe aquela bucha no material inflamável. Toca fogo na bucha, o balão começa a se encher de ar quente e começa a subir, porque o fogo impulsiona para cima. O nosso planeta fica solto no espaço, porque embora tenha muitas camadas por fora, dentro, bem no centro, ele tem uma camada chamada pirosfera, uma camada de fogo. Deus botou fogo no centro da Terra, então faz com que esse planeta permaneça solto no ar,
sem jamais cair. Ele tem movimento de translação, de rotação e não sei quantos outros. Mas ele não cai porque ele tem fogo no centro. E esse fogo mantém o planeta suspenso. Quando Jesus vem, batiza você no fogo, ele imerge você no fogo, você sai dali apontando para cima. Jesus Cristo, com isso, não está tirando você do planeta Terra. Ele está tirando você de um sistema chamado mundo. Você começa a sair do mundo. Pouco a pouco, você vai se desligando de coisas que estão no mundo, que antes você era preso àquilo. Quantas coisas que você fazia antes e que você diz, engraçado, eu perdi o gosto por determinada coisa. Gente, como é que eu gostava tanto daquele sambão? Não podia ficar sem ir no sambão sábado e agora não estou nem aí. Quantas coisas que você não podia viver sem aquilo? Depois você diz, eu estou estranho. As pessoas começam a ver que você está estranho, você está sendo retirado desse sistema chamado mundo. E esse sistema de Satanás chamado mundo, isso atrai os nossos olhos. Ele chama a atenção, ele atrai, ele é brilhante. Você vê na tentação de Jesus, uma das investidas de Satanás foi levar Jesus a um lugar bem alto e dizer para ele, olha aí, está vendo? Todos os reinos do mundo. A Bíblia diz em Mateus 4, versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mostrou tudo aquilo que enche os olhos. Tudo eu te darei, todos os tesouros do mundo. Tem alguém que diga, Satanás estava blefando? Não estava, não. Isso que tem aqui vai ficar para ele. Vou te dar. Eu só quero que tu me adores. Então, Satanás, isso tudo que está aí no mundo, que enche os nossos olhos, que nos desperta desejos, e que quantas vezes tem arruinado a nossa vida, faz parte de um sistema chamado mundo. Por isso, João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quando pensamos nisso, falando sobre concupiscência dos olhos, para onde você está olhando? E de que forma isso tem afetado a sua vida, para lhe fazer uma pessoa ansiosa? Porque quantas vezes ficamos ansiosos pelas coisas que vemos, pelas coisas que desejamos e que muitas delas se tornam para nós necessidade. Vamos ver que o primeiro pecado aconteceu porque Eva olhou e desejou e era proibido. É tão interessante que Deus botou todas as árvores e no centro colocou a árvore da vida
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus avisou: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A árvore da vida não tinha problema se ela comesse, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal gerava morte. O diabo veio tentar Eva exatamente naquilo que produziria morte. E Eva olhou. A Bíblia diz em Gênesis 3, 10 e 11, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar conhecimento, tudo numa olhada só. Satanás só teve que conseguir que Eva olhasse. Quando ela olhou, opa, é boa para comer. Como? Só de olhar você sabe que é bom para comer? É agradável aos olhos, que coisa linda. E é desejável para dar conhecimento, boa, agradável, desejável. Foi lá e comeu e descobriu que estava nua. Está vendo? Olhou. Aquilo que você olha e que você deseja, você cobiça, você quer. A cobiça é o 10º mandamento. Por que será que Deus coloca a cobiça como o 10º mandamento? Porque a cobiça é a aglomeração de todos os pecados. A cobiça nos leva a sentir necessidade daquilo que não é necessário. Na maioria das vezes nós queremos porque o outro tem. Muitas vezes nós não precisamos, não necessitamos, mas cobiçamos. Hoje nós temos uma gama de pessoas que sofrem exatamente por causa da cobiça. Pessoas que estão viciadas em comprar. Elas compram sem precisar, mas elas compram porque tem que comprar. E o mundo não facilita a propaganda, ela atinge as pessoas que têm essa deficiência. A pessoa olha e acha bonito. Quantas vezes eu já fui procurada por pessoas que estão com o guarda-roupa cheio, mas elas querem, elas não sabem ver, chega a dizer, não, mas estava barato. Ué, você vai comprar uma coisa porque está barato ou porque você precisa? Ah, mas estava barato, mas você precisava? Não, então para que comprou? Eu conheço uma mulher que o marido teve que voltar dos Estados Unidos. Quando ele descobriu, ela estava devendo tudo, você conhece. Ela devia todo mundo na igreja. O homem teve que vender a casa, vender o carro, ele era pastor, para pagar o que ela devia. E ele teve que vir embora chorando, porque ele não queria divorciá-la, mas a mulher não parava de comprar. Ela não parava de fazer dívidas. Concupiscência dos olhos. Cria o desejo. E do desejo vem a queda. E nós precisamos estar com os olhos muito abertos para onde você está olhando. O que é que você está desejando? Eva viu que a árvore era boa para comer, era agradável aos olhos e desejável para dar conhecimento. Logo foi o diabo que disse para ela isso tudo, ele a enganou. E só depois que ela caiu, que ela viu que era puro engano, mas os olhos dela não disseram isso para ela. Nós olhamos um exemplo, Ló, o sobrinho de Abraão. Quando Harã morreu, o irmão de Abraão deixou um filho que Abraão ficou encarregado de criá-lo.
ele saiu com Abraão e tudo, foram para o Egito. Só que ele também era pastor de ovelhas. Os rebanhos dele se multiplicaram como os de Abraão. E chegou o momento que os pastores dos rebanhos de Ló começaram a brigar com os pastores dos rebanhos de Abraão e vice-versa. Chegou o momento que Ló disse, não tem espaço. Nós estamos com problemas. Ora, a terra tinha sido prometida a Abraão. Mas Abraão cometeu um erro. Porque Deus disse para ele, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai. Ele levou a parentela, ele levou o sobrinho. Deus tinha dito para deixar, mas ele levou. Deus sabe que nós vamos fazer bobagem. E as bobagens que nós fazemos redundam contra nós. Abraão disse, olha, não vamos nós brigar, porque nós somos parentes. Aí diante de ti está toda a terra. Você lê isso em Gênesis 13. A terra está diante de ti. Olha toda a terra e escolhe para que lado tu queres ir. Gênesis 13. Levantou, versículo 9 de Gênesis 13. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló, ele olhou, escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro, habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló, nas cidades da campina, e ir armando suas tendas até chegar em Sodoma. Ele olhou, Abraão disse, olha, escolhe o que tu queres. Os olhos se encheram pelo que ele viu. Os olhos se encheram, ele disse, eu quero daqui. É campina bem regada, tem muito pasto, aqui eu vou prosperar. Só que ele não sabia que toda a prosperidade dele um dia ia virar cinza. Até a mulher dele se transformou em estátua de sal, porque ele foi pelo desejo dos olhos. Ele não consultou a Deus se aquilo era bom para ele ou não era. Olha onde acabou o desejo que vem para a nossa vida pelos olhos. Olhamos as coisas e desejamos. É bom? Não sei, mas eu quero, é bonito, como é agradável, é desejável, mas é bom. É bom. Por exemplo, eu tenho um projeto numa favela. Os meninos que ficam presos na favela, eles não descem para a rua. Eles não descem. Eles não podem descer. Eles têm cordão de ouro, têm o celular mais caro, o boné mais caro, o tênis mais caro, tudo dentro da favela. Tudo de ouro. Bolo de dinheiro. Armas caríssimas. Mas eles não podem sair do gueto. Por quê? Mas eles veem na televisão tudo que podem ter e desejam e compram, mas estão presos. Eles não têm liberdade. Vocês estão vendo até que ponto a pessoa pode ser presa de uma maldição que vem pelos olhos? Não é? Eu não tenho aquele ouro, nem aquele dinheiro, nem aquela roupa cara, mas eu estou solta, livre. Eu posso ir em todos os lugares, eu tenho documento.
mas ficam presos pela concupiscência dos olhos. Outro exemplo que nós podemos dar, Acã, a Bíblia está cheia de exemplos para nós. Você lê no capítulo 7 do livro de Josué, o que aconteceu com Acã. Eles foram para a destruição de Jericó. E aí eles foram derrotados. Porque Deus tinha dito, quando vocês chegarem em Jericó, vocês saqueiam a cidade. E nada de lá vocês tirem. Apenas o ouro, a prata, o cobre e o bronze vão ser tirados para os tesouros do Senhor. Nada de lá vocês peguem. Acã não obedeceu. Quando eles chegaram em Ai, foram derrotados. Muitos morreram. Josué foi perguntar a Deus: o que foi que aconteceu? E ficou certo que alguém ali tinha desobedecido. Um homem era a causa da mortandade. E depois de Josué fazer todo aquele trabalho que nós lemos no capítulo 7 do livro, jogou as sortes, caiu sobre Acã. Ele diz a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rei de louvores, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi, olha os olhos, Eva viu, Ló viu, Acã viu. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Eu vi, cobicei-os e tomei-os. Estão escondidos. O que você acha? Concupiscência dos olhos. Olhou o proibido, sabia que não devia tomar, sabia que aquilo não era para ele, mas tomou. O que foi que aconteceu? Tudo vai ser enterrado junto com ele, no vale de Acor. Por quê? Concupiscência dos olhos. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que vemos e desejamos. O nosso adversário, Satanás, ele não age sempre da mesma maneira. A obra-prima dele é o engano, porque ele é o pai da mentira. Mas muitas vezes coisas simples, ele pode atacar a nossa vida através de coisas simples que nós achamos tão inocentes, tão bobas. Nós minimizamos o pecado e às vezes usamos de eufemismos. Ultimamente já não se fala mais de pecado. Gente, diz: fulano cometeu um deslize e ele pecou. Pecado é ofensa a Deus. Não, ele cometeu um erro, pecou. A mulher veio me pedir para orar por ela, porque o marido dela estava sendo vítima de uma pombagira. Eu disse: como? É irmã de uma pombagira, ele não aguenta. Ele é tentado e ele cai. E ele se arrepende, ele cai de novo. Eu disse: minha filha, seu marido pode ter o pombal todinho, mas ele adulterou.
É isso que ele é. E você abre os olhos para você não pegar uma doença. Que história é essa? Agora a culpa é da pombagira, a culpa é dele. Ele não é doido. Ele não é doido. No caminho até o adultério, tem muito tempo de chegar lá. Tem um flerte, tem um convite, tem o caminho do chiqueiro, até acontecer, dava para ter parado. Então não tem pombagira, não estou defendendo as pombagiras. Estou simplesmente dizendo que pecado é ofensa a Deus. Tem um momento no livro do profeta Jeremias, em que os príncipes do rei botaram Jeremias dentro da cisterna. A cisterna seca de água só tinha lama, aranha, formiga, lama, aquela coisa horrível. Ficou atolado até a cintura, o profeta lá naquele escuro. Quando Ebed-Meleque era um etíope, eunuco, empregado da casa do rei, quando ele ficou sabendo o que tinham feito ao profeta, ele foi ao rei e disse: rei, meu senhor, fizeram mal tudo o que esses homens fizeram ao profeta Jeremias, no lugar onde está vai morrer. Eles botaram o homem lá para morrer. Sabe o que ia acontecer? Quando Jeremias morreu, e Jeremias morreu. Quem matou? Não, ele morreu. Botaram lá para matá-lo. O rei deu ordem para ele tirar Jeremias de lá. Ele deu nome ao pecado dos príncipes. Nós precisamos saber que pecado é pecado, pecado é ofensa a Deus, não acontece assim não. Quando nós vemos o começo do evangelho para os gentios, Deus chama Paulo. Paulo estava lá na igreja em Antioquia. E a Bíblia diz no capítulo 13 de Atos, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olhe bem, eu quero que você preste atenção a isso, para você ver como as coisas podem acontecer quando a gente não pede a Deus a direção. A Bíblia diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí diz os nomes: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes do Tetrarca e Saulo. Eram 5. Jejuando e adorando, disse o Espírito Santo a eles: separai-me agora a Barnabé e a Saulo. O Espírito Santo disse os nomes: Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho para eles. Então eles, jejuando e orando, impuseram as mãos e os despediram. Quando você lê isso, você diz assim: o que está acontecendo? Porque na hora deles saírem, o Espírito disse: separai-me Barnabé e Saulo. A Bíblia diz: então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, daí lá navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João Marcos como auxiliar. Por que tem que entrar uma terceira pessoa quando o Espírito Santo mandou 2? Eles devem ter pensado direitinho qual é o problema. Barnabé com aquele coração do tamanho do mundo. Paulinho era discípulo de Barnabé. O Espírito Santo mandou os 2. Qual é o problema de levar João Marcos? Ora, João Marcos era um menino santo, um menino bom. Ele era filho daquela Maria. Era na casa dessa Maria que a igreja se reunia em Jerusalém. João Marcos é tido como filho de Pedro, no sentido de que Pedro amava aquele rapaz
como filho, como Paulo amava Timóteo como filho. Então, como João Marcos era primo de Barnabé, qual era o problema de trazer esse rapaz com eles para a viagem? Tudo certo. Eu não consigo ver um erro de João Marcos ter ido com eles. Mas o Espírito não mandou. Saíram de Antioquia, desceram para Seleucia. E a descida é terrível. Em abril eu estive lá descendo de Antioquia para Seleucia. E muitas vezes eu tive medo do ônibus descer a ribanceira. Chegou na Seleucia, estava no mar. Tomaram um navio para Chipre. Chegaram na ilha Salamina. João Marcos com eles. Tudo bem. Foram pregar a palavra nas sinagogas. Atravessaram Chipre até a outra extremidade, Pafos. Lá vai haver o primeiro grande ataque de Satanás contra a expansão do evangelho para os gentios. Satanás vai usar um mago, feiticeiro judeu, chamado Elimas. Ele acompanhava o procônsul Sérgio Paulo. O evangelho já tinha entrado na casa de Cornélio, lembra no capítulo 10? Grande centurião no Império Romano já estava convertido. Agora o procônsul de Pafos, Pafos era a capital de Chipre nessa época, era o procônsul Sérgio Paulo. Ele se acompanhava de um adivinho. Naquela época, as autoridades gostavam de carregar um adivinho consigo. Lembra de Faraó, que tinha os seus feiticeiros? Né? Nabucodonosor tinha os seus feiticeiros. Então, eles tinham essa gente que adivinhava, que consultava o inferno para saber o futuro. Assim, Sérgio Paulo carregava esse homem para adivinhar o futuro dele. E quando ele manda chamar Paulo e Barnabé, porque ele queria ouvir sobre a fé em Jesus, esse mago, Bar-Jesus, também Elimas, se opunha a toda a palavra que Paulo pregava. Ele se opunha para atrapalhar. Chegou a hora que Paulo não aguentou mais, virou para ele e disse: ó, filho do diabo, filho de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora está aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa de escuridade, e andando em roda procurava quem o guiasse pela mão. Olhe qual foi a sentença de Paulo. Você vai ficar cego, porque você não vai ver a luz do sol. Este homem adivinhava pelos astros, então ele não ia ver, ele não ia poder adivinhar para o procônsul. Então, você viu a seta que o diabo estava usando ali para impedir o progresso do evangelho? Direto, Satanás estava usando o engano. Ele não queria que mais autoridade do Império Romano fosse convertido, porque já o centurião Cornélio estava, agora ia o procônsul. Mas aqui a gente vê o inferno se agitando. Quando eles saem de Pafos, atravessam o mar, eles chegam em Perge, já na Panfilha. A Bíblia diz que ali João Marcos pegou a mochila e voltou para Jerusalém. Aqui que nós entramos sobre a questão da concupiscência. Qual foi o motivo
para João Marcos voltar, para deixá-los sozinhos. Existem tantas conjecturas. Para mim, a única explicação é a seguinte: o Espírito Santo não nomeou João Marcos para aquela viagem. Para mim, isso é suficiente. Mas eu conheço todas as outras explicações teológicas. Não vamos ficar presas a elas. Mas uma coisa é certa: a brecha estava no fato de que João Marcos tinha sido escolhido com a melhor intenção humana, mas não era de Deus. Foi a lógica humana, a emoção humana, que trouxe aquele menino para a primeira viagem dos apóstolos. Exatamente na hora em que eles tinham que subir os montes Tauros para ir para Antioquia da Pisídia, ele deixa Barnabé e Saulo com as trouxas, sozinhos para subir, para fazer aquela subida íngreme dos montes Tauros, para chegar em Antioquia da Pisídia. Dizem que foi nessa época que Paulo teve a primeira malária. Por que eu estou dizendo isso? Porque quantas vezes nós decidimos fazer coisas no reino de Deus sem Deus ser mandado? Quantas pessoas dizem para mim: irmã, eu queria nas minhas férias ter um tempo para lhe ajudar lá no Morro Dona Marta. Eu digo: você conhece a favela? Não, eu digo: olha, Deus está lhe mandando, porque Deus não me avisou nada. Se Deus não lhe mandou, a primeira bala perdida é sua. Porque como eu vou fazer um trabalho para o qual Deus não me mandou? A intenção é boa, a explicação é decente, mas Deus não mandou. Deus não mandou. Às vezes nós estamos olhando na direção errada. Não é ali que Deus nos quer. Antes de nós nascermos, Deus tem um plano para nós. A Bíblia diz que Deus separou boas obras de antemão para que nós pudéssemos andar nelas. Quando falamos concupiscência dos olhos, é tudo aquilo que nós vemos e nós desejamos. Mas tem a concupiscência da carne. A carne não é o corpo, a carne é a mente carnal. Quantas vezes nós ficamos atrapalhados e pecamos pela concupiscência da carne? É todo o desejo que vem para nós, da nossa mente carnal. E nós sabemos que a nossa mente carnal, ela recebe esse nome porque ela deixou de ser uma mente espiritual na hora que o espírito morreu. Porque quando Deus disse para Adão: de toda árvore comerás livremente, menos de uma, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comeres certamente morrerás. O homem comeu. O que foi que morreu no homem? O espírito. Então a alma do homem, que era uma alma espiritual, que era dirigida por um espírito abastecido em Deus, essa alma agora olha e vê um espírito morto, um defunto espiritual, porque o espírito no homem morreu, mas ele não desapareceu. A alma pensa: eu fui feita para ser dirigida por um espírito, mas agora esse espírito está morto, ela vai ser dirigida pelo espírito que está no mundo. Então a nossa alma se torna uma alma
carnal ou mundana. E esta alma carnal ou mundana é que nós chamamos carne. Quando a Bíblia chama carne, ela não está falando do corpo, ela está falando de uma mente que se satisfaz porque deseja as coisas do mundo. Então, a Bíblia fala aqui, em 1 de João 2, da concupiscência dos olhos, mas fala da concupiscência da carne. A nossa mente deseja as coisas que são contra o desejo de Deus. Coisas que Deus não quer para nós. Coisas que Deus proibiu para nós. Mas a nossa mente deseja, porque ela está sob a ação do mundo. E Paulo dá uma lista de desejos que estão na nossa alma: prostituição, impureza, lascívia, prostituição, impureza, lascívia, impureza, idolatria, inimizades, porfias, iras, discórdias, contendas, facção, dissensão, invejas, ciúmes, bebedices, glutonarias. Tudo isso parte da nossa mente. E nós não podemos dizer que não temos luta contra isso. A prostituição leva a pessoa a gostar de imoralidade sexual. Gosta. Ouve uma piada imoral. Ah, mas é tão inteligente. E gosta tanto e ri. Ri. Não acha que está fazendo. Eu não estou praticando nenhuma imoralidade. Só estou achando engraçado. Está vendo? Está satisfazendo a alma. Eu me lembro de uma vez. Eu tenho um maior trabalho para fazer o melhor para aquelas crianças da casa de Maria e Marta. Um final de semana eu estava pregando lá, mas só ia à noite. Resolvi passar lá. Um sábado ia ter uma festinha na quadra de samba. E eu vi minhas crianças por lá, iam se apresentar com a turma da Associação de Moradores. Eu disse, mas como é que é isso? Porque eu não sabia de nada. Procurei saber. Não, é que o pessoal da Associação de Moradores ensaiou com as crianças aí, Escola do Professor Raimundo. E os personagens eram as crianças. Eu disse, mas criança fazendo esse programa? Eu disse, traz as crianças que eu vou querer saber como é que eles vão se apresentar. Você precisava ver a imoralidade que ensinaram as crianças para elas representarem. E as mães achavam engraçado o filho dizer aquilo, fazer aqueles gestos. Mas eu abri a boca e eu não sei falar devagar. E eu não sei falar baixo. E eu estraguei a festa. Eu vou emprestar minhas crianças. Eu disse para as mães, vocês querem que elas cresçam igual a vocês? Você quer que sua filha tenha um filho de cada macho aqui? É isso que você quer, esse é o futuro que você quer para a sua filha. Sua louca. Mandei brasa. Para você ver, estava todo mundo feliz, porque as crianças não iam fazer imoralidade nenhuma, só iam dizer. Tudo que vem da carne, do mundo, concupiscência da carne, a toda aquela imoralidade, eles se divertiam. O que é isso? É prostituição, que é a tendência da mente para tudo aquilo que é impuro. Eu dou toda a roupa das crianças.
E uma das coisas que eu presto atenção, porque elas só vestem as roupas que eu dou. E eu faço questão de comprar os shorts até o joelho, as leggings, as blusinhas todas de manga, porque elas têm roupa para ir para a rua, mas também para ir para a igreja. Está difícil encontrar roupa assim. E as calcinhas também. Aí, um dia, eu vi uma mãe, irmã, mas a senhora, em vez de comprar calcinha, compra samba canção. Está vendo? Eu tenho cuidado, porque aquelas meninas, elas são crianças. O Morro Dona Marta não tem rua, só tem escada. Criança, senta, eu estava vendo aqui. Elas estão de saia, elas não querem saber para onde vão as pernas. E aqueles homens estão olhando. Não é? Então, qual é o papel da mãe? Não é proteger? Ensinar a menina a se vestir? Uma das coisas que eu agradeço a Deus pela minha nora, eu sempre vi aquela moça botar minhas netas de vestido e com shortinho por baixo. Como eu agradeço a Deus pela vida daquela moça que se veste com tanta decência. Aí eu peguei e disse para a mãe, senta aqui. Você acha que eu compro calcinha samba canção para dar para as crianças? Se sua mãe tivesse feito isso com você, você não tinha ficado assim como você é. Eu caio em cima. Eu caio em cima. Porque eu pago mais caro para dar esse tipo de roupa interna para sua filha. Você está vendo a tendência hoje? É a tendência para lascívia. O que é lascívia? É usar uma roupa que desperta desejos libidinosos nos outros. Não, eu não pequei. Foi ele que pecou. Quem manda ele ser maldoso? O meu modo de vestir despertou no outro. Eu me vesti de modo a despertar o desejo libidinoso nos outros. Então, eu tenho a lascívia, eu que estou no pecado, porque isso é concupiscência da carne. Eu tenho que mostrar o meu corpo para todo mundo ver. O que é bonito tem que mostrar. Está vendo? Na maioria das vezes o que é ridículo. Porque o que eu vejo por aí, se eu fosse assim, eu ia ter vergonha. Concupiscência da carne. Tudo que vem da carne, do jeito que a carne ficou separada de Deus quando o Espírito morreu, não vem de Deus. Pertence a essa porção chamada mundo. Quando nós pensamos nisso tudo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Quanto você se empenha para você provar aos outros aquilo que você quer que eles pensem de você. Você se endivida todinho. Você começa a atrair débitos para que as pessoas pensem que você é uma pessoa que tem uma grande prosperidade financeira. Você está mais interessada no que os outros pensam de você do que no que Deus está pensando de você. E principalmente naquilo que você sabe que você é. Porque o mundo exige de você que você tenha. O que você é não importa. Então, quando João nos diz, tudo que vem do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem de Deus. Mas ele deixa claro para nós, o mundo passa,
todo esse sistema que nós vemos. Ele passa. A concupiscência dele também. O chamado para atrair a nossa atenção. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, meus irmãos, vamos pensar um pouco o que está nos movendo, o que está nos levando a adquirir coisas. Por que eu vou comprar isso? Será que eu preciso? É necessário que você saiba que o seu Deus e Pai, Ele é Jiré. Ele é o provedor. Ele supre as nossas necessidades e não a nossa vaidade. Nós somos consumidos, nós somos esmagados pela vaidade. Mas Deus, Ele supre a nossa necessidade. É preciso que você pense o que é necessidade e o que é vaidade. Se você olhar o seu guarda-roupa, você vai ver tanta coisa, tanto dinheiro que você não precisava ter gasto. Se você olha a sua casa, tanta coisa que você não precisa gastar dinheiro, mas você gastou. E isso tudo traz para você desgaste, porque você faz questão de se apresentar do jeito que você gostaria de ser. Vamos pensar se isso agrada a Deus, ou se isso tira a nossa paz, a nossa satisfação, a nossa inteireza. Quantas vezes nós estamos perdendo o sono, sem necessidade? Senhor, o que eu faço? Eu estou com todas essas dívidas, eu não mandei comprar. Devia ter pensado antes. Casamentos que se acabam porque a mulher é gastadeira ou o homem. Não pensam. Da onde se tira e não se põe, vai faltar. E Deus está interessado em suprir as nossas necessidades. Eu tenho um projeto, Morro Dona Marta, eu sempre achei que Deus me usava para suprir a necessidade. Então eu trabalhava sabendo, eu trabalhando, as igrejas ofertam para mim e eu oferto para o trabalho, porque eu não quero ajuda de governo, graças a Deus. Quando veio a pandemia, eu quase enlouqueço. Eu disse, pronto, agora eu não posso sair para trabalhar, vou ter que despedir todos os empregados. As crianças vão passar dificuldade, porque as mães também não podem trabalhar. Como é que vai ser? Eu quase enlouqueço. Aí, eu liguei para um pastor nos Estados Unidos, disse, o senhor disse que tudo o que eu prego na sua igreja, o senhor põe no YouTube e que está monetizando, não sei o quê, pastor, se eu mandar umas pregações de 5 minutos, o senhor põe no YouTube, mande de 5, 10, meia hora, que eu vou botar. Foi quando eu abri a rede social e descobri que eu tinha um Instagram que eu não sabia que tinha. Alguém usava o meu nome, tinha um Instagram com o meu nome, eu não sabia, dava aconselhamento, recebia ofertas, só não aceitava convite para pregar. E era uma pastora. Tudo bem. Tudo bem. Meus irmãos, comecei a pregar. Botei lá o número, o banco, tudo da casa de Maria e Marta. Eu vou dizer para você, eu nunca vi tanto dinheiro. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na casa de Maria e Marta. Deus estava me dizendo, ei, não é você que supre não, nega véia, sou eu. Eu sou o supridor, sou eu que lhe dou saúde, vida, o trabalho. Eu movimento as igrejas para lhe chamarem. Sou eu, não é você não. Eu
aprendi que Deus supre. Eu pregava isso. Mas eu ainda não tinha visto o suprimento de Jiré. Eu nunca vi tanto dinheiro na casa de Maria e Marta. Essa veio para mim nessa época preocupada. Nunca tinha me visto. A Ângela, preocupada, como que eu ia pagar salário? Eu não demiti nenhum funcionário. Passei a dar 2 cestas básicas por semana. E aí eu descobri que dando cesta básica tem que dar o gás. E quanto mais eu dava, mais tinha. Nunca sobrou, nunca faltou. Por quê? As pessoas perguntam, mas a casa de Maria e Marta não tem cartão de crédito? Eu digo, não. A senhora vai comprar à vista? É. Outro dia eu tive que comprar 5 computadores. Um pastor, quando eu desci do morro, o professor de informática me disse isso. Eu disse, vamos comprar. Eu tinha dinheiro para comprar 2 na conta. Quando eu cheguei em casa, a Ângela disse para mim, mamãe, ela me chama Mamãe Ursa. O pastor, eu vou dizer o nome. Esqueci. O pastor Maurílio da Milagre Sou Um ligou e disse que sentiu no coração, olha que coração, o desejo de mandar uma oferta para a casa de Maria e Marta. Mandou 10 mil reais, não foi? Hein? 12, já diminuíram. 12. Eu somei com o que tinha, era o dinheiro dos computadores. Preste atenção. Desci lá no Ponto Frio. Quando eu vou comprar, a moça disse, em quantas vezes a senhora vai dividir? Eu disse, é à vista. À vista? Eu digo, vai à vista. O dinheiro não era para isso? Era. Deus tinha mandado, não era para comprar os computadores? Para que eu ia dividir? Se o dinheiro estava lá, isso é desvio. Comprei os computadores. Deus não deixa faltar, mas Ele dá a semente ao que semeia e pão ao que come. Deus é o supridor da necessidade. Para que eu quero cartão de crédito? Nem eu tenho, porque que a casa de Maria e Marta vai ter? Para eu comprar hoje e pagar amanhã, o mundo lhe oferece isso, porque ele não é seu pai nem sua mãe. Como é que você está comendo hoje? Vai pagar amanhã. Isso é uma forma. Isso facilita, sim. Facilita para você comprar um imóvel. Facilita para você comprar uma casa. Mas você se enche de dívidas para amanhã. Foi Deus que mandou. Você tem que ver se aquilo foi Deus que mandou ou se é uma decisão da sua mente carnal. Mas, irmão, hoje todo mundo compra assim, mas eu não sou todo mundo, eu sou filho de Deus. O que João está nos dizendo aqui é cuidado, abra o olho com as coisas do mundo, porque você está no mundo, mas você não é do mundo, como o povo estava no Egito, mas não era do Egito. Abra os olhos, porque você precisa comprar, você precisa adquirir, mas olhe se aquilo é uma necessidade ou se é uma vaidade, para que você não perca a sua alegria, não se encha de preocupações. Por que será que hoje aumenta o número de pessoas que dependem de terapeutas, de psiquiatras? Eu não sou contra terapeuta nem psiquiatra, mas por que será? Pode ter certeza, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Se faz aquilo que não se pode. Provendo, então, tem aqueles que dizem, Deus vai me ajudar. Quem disse? Ele quer que você tenha sabedoria. Tudo
tudo que vem do mundo. O mundo jaz no maligno, é o que aprendemos. Portanto, cuidado, olhinho, com o que você vê. Cuidado, coração, com o que você deseja. Porque pode ser princípio de ruína. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.